Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou o Gleice Fagundes, hoje é dia 29 de abril de 2020. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. O vice-presidente, Hamilton Mourão, resolveu falar em entrevista, o que ele acha e qual o ponto de vista dele em relação à atuação de Sérgio Moro em sua demissão do Ministério da Justiça. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto. Aperta aí o sininho das notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária, curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, dá um pulinho lá, seja um colaborador e um apoiador. Vamos à matéria? Mourão finalmente se manifesta sobre saída de Moro. Tem um vídeo aqui, gente, só que o vídeo tem 40 minutos, tá? De um canal chamado Arco Advance, tá? Então quem quiser assistir o vídeo, dá um pulinho na descrição, entra na matéria e pega o vídeo lá no finalzinho da matéria, tá bom? Por isso que eu não vou passar pra vocês, o tempo é muito longo. O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, falou pela primeira vez sobre a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça. Para Mourão, a maneira como o ex-ministro saiu do governo não é a mais apropriada. Em entrevista concedida à Arco Advance, transmitida ao vivo pelo YouTube, Mourão mostrou sua indignação com a maneira como o ex-juiz da Lava Jato tratou sua demissão. A forma com a que o ministro Moro saiu não é a mais apropriada. Ele poderia ter simplesmente solicitado a sua demissão. Só isso já seria um problema para o governo, por tudo aquilo que ele representa para o país, disse o vice-presidente. Deixa eu só pular aqui rapidinho. Segundo o Mourão, a vida segue agora e espero que as coisas se acalmem e entrem no nível mais calmo, numa velocidade de cruzeiro mais absorvível por todos. Porém, o general mostrou ainda gratidão e afirmou que Moro fez um bom trabalho. É o que eu venho falando para vocês. Não podemos negar o trabalho do Sérgio Moro no combate à corrupção, Muitas das suas ações no Ministério da Justiça são louváveis. Infelizmente, não dá para entender o que aconteceu com com Sérgio Moro. Vamos continuar. Aceitou o convite do presidente Bolsonaro e fez um bom trabalho. Entretanto, como em todo e qualquer relacionamento entre o chefe e seu subordinado, termina por ocorrer algumas rugas que levaram a desentendimentos, fruto da visão do presidente que tem. E por consequência, o ministro solicitou sua demissão, reiterou Hamilton Mourão. Aí aqui tem para você acessar a Arco Advance, tem aqui o link para quem quiser assistir o vídeo, Bom, gente, tá aqui a matéria. O Mourão, também não entende, a forma que o Sérgio Moro resolveu abandonar o Ministério da Justiça. Como eu sempre falo, o presidente ele tem uma visão, não pode, não é o presidente que fica subordinado aos ministros, é o contrário, são os ministros que são subordinados ao presidente, até porque o presidente é quem fez as promessas ao povo e é quem tem que cumpri-las, e para ele cumprir essas promessas, os ministros precisam estar alinhados com a sua maneira de governar, com o que ele quer e com o que ele busca. Infelizmente, por alguma razão, Sérgio Moro, eu não sei nem como comentar isso, mas infelizmente Sérgio Moro tomou um caminho que manchou um pouco da sua biografia. Como o Mourão fala, o trabalho dele não é um trabalho que deve ser jogado fora, mas a ação dele demonstrou como se fosse um desequilíbrio, gente? Não dá para entender. Então tá aí, canal Brasil Notícias, a postura do Hamilton Mourão. Uma coisa que nós devemos ficar atento, agora eu me lembrei disso, toda vez eu vou falar isso, a esquerda agora vai trabalhar com outra estratégia. Prestem atenção que daqui para frente o que vai acontecer é o seguinte: a esquerda e os opositores de Bolsonaro vão tentar minar a questão entre Bolsonaro, Paulo Guedes e vice-presidente, principalmente com o vice-presidente. Eles vão começar a trabalhar na ideia do impeachment para que Mourão siga adiante no lugar de Bolsonaro. Eles vão tentar fazer esse tipo de ação. Podem prestar atenção nisso. Vocês podem observar que algumas coisas já existem na mídia. A própria Janaína Pascoal
chegou a dizer que Mourão foi eleito democraticamente. Gente, eu fiquei até pasmo. Como é que uma mulher dessa dá aula numa faculdade, né, de advocacia, de direito, quando ela diz uma abobragem dessa, né, para não dizer outra palavra, quer dizer outra palavra, né, mas diz uma abobrinha dessa, dizendo que a Mourão foi eleito democraticamente, né? Já começa errado daí. Eleito democraticamente foi o presidente Bolsonaro. Hamilton Mourão era o vice, né? Se fosse outro vice, não teria feito diferença alguma no sentido de votos. A diferença que o Mourão está fazendo é porque ele tem sido muito centrado. Já houve momentos em que tentaram minar os dois, né? Lá no começo de tudo, né? E já tentaram, não deu certo. O Mourão tem se mostrado aí, né, na dele. Alguns momentos Bolsonaro e Mourão já criaram até uma situação que a mídia foi com tudo e depois deram com os burros na água, meteram a cara na parede, né, e apareceu Mourão e Bolsonaro tipo rindo da cara dos repórteres fofoqueiros, né? Enfim, e agora eles vão tentar inflar o ego, que eu acho que foi isso que aconteceu com o Sérgio Moro. Deram muito ibope para o Sérgio Moro, muitos números de popularidade para Sérgio Moro, né? E aí isso acabou fazendo com que o Moro inflasse o ego dele aí nesse sentido, né? E vão fazer isso agora com o Hamilton Mourão, nessa tentativa de dar a ele o cargo à presidência da República através do impeachment. Vamos começar a criar esse tipo de situação, essa narrativa, né? Só que existe uma outra narrativa que, na verdade, Maia... o fato do Maia não aceitar o impeachment de Bolsonaro, gente, tem uma estratégia para o final do ano, viu? Só dizendo para vocês o seguinte: se Bolsonaro for impeachmentado depois do final do ano, o que vai acontecer é o seguinte: o vice assume? Não, o vice não assume. O vice só assume, se não me engano, se for nos primeiros 2 anos do mandato do presidente. E o que acontece? Intervenção militar? Também não. O que acontece é que se Bolsonaro for destituído do cargo, impeachmentado, nesse próximo período, nessa próxima etapa, né, dos 2 anos, se me falha a memória, quem elege o presidente interino, que vai substituir até aí a próxima eleição, são os próprios deputados federais. E aí é onde está o perigo, que pode haver um acordo entre a esquerda. Vocês podem ver que já houve um achegamento da esquerda a Rodrigo Maia. E segundo o zum que eu andei ouvindo por aí, depois eu vou trazer uma matéria sobre isso para vocês, é que Maia já praticamente seria o presidente da República, se caso o impeachment passasse nesse período em que o Mourão não pudesse substituir o Bolsonaro. Prestem atenção nisso. Tá? Então, quando eu falo para vocês que o ato do Maia em segurar o impeachment agora não é porque ele entendeu que é um momento ruim para o Brasil, não é porque ele entende que o presidente não é culpado, não, que o Moro pisou na... Não é nada disso. É estratégia, gente, para tirar do povo o direito à escolha. Ou seja, nós votamos no Bolsonaro, de tabela, o Mourão. Você tira Bolsonaro hoje, fica o Mourão. O Mourão pode seguir o mesmo alinhamento do presidente. O problema é que eles têm que tirar os dois de uma vez só. Para isso existe aquela PEC lá, né? Que no caso de impeachment o vice não assume. E aí a ideia do Maia é justamente isso. Esperar para quando ele vê que não tem mais Mourão, ele joga. Depois o Congresso vota nele e ele é o novo presidente. Se liguem nisso, tá? Canal Brasil Notícias trazendo mais informações para vocês. A gente volta a qualquer momento. Daqui a pouquinho. Já.